Man, you're gone to hell. Master, you've taken leave of yourself. Man, your good is dead. Sitting in the sunshine, bathing in your wealth, watching all the sufferers in hell. Brother, please hear my plead. You can help, oh can't you see, can't you see? Man, you could be free. Working in the sunshine, freeing up your wealth, helping all the sufferers in hell. Jamaica. Aparentemente, uma ilha de contos de fadas, terra do sol eterno, praias de areias brancas sem fim e o som calmante e onipresente do reggae. Muitos o associam ao movimento pacifista, a hippies e à liberdade. No entanto, a realidade é extremamente o contrário. Uma realidade tão diferente que comoveu um jesuíta, Padre Richard Holong, de tal forma que provocou uma revolução pessoal, irreversível nas suas consequências, o que mudou a sua existência como padre para sempre. Naquela época, tive uma crise na minha vocação. A experiência de pobreza na Jamaica me assombrava. Eu tinha que mudar. Mas era algo drástico, pois passei muitos anos em estudos de doutorado e mestrado. E para quê? Qual o objetivo disso tudo? Na verdade, acabamos por não viver segundo o Evangelho e por não fazer o que Cristo fez. Padre Holong veio de uma família de imigrantes chineses pobres. Ele experimentou pessoalmente o que é passar fome e não ter um teto para morar. As freiras e os padres católicos ajudaram a sua família logo que chegaram na ilha. Apesar de ter sido educado pela sua mãe segundo a tradição budista, Holong nunca deixou de se sentir fascinado pelos jesuítas, pela sua unidade de família, oração comunitária, trabalho e pela incessante pregação do Evangelho. Ele decidiu se juntar à congregação. Mas, apesar do seu fascínio pela vida eclesiástica e por uma carreira intelectual, os seus pensamentos eram dominados por um sentimento crescente de que faltava alguma coisa. Foi um verdadeiro milagre conhecer o Padre Holong. Tinha 16 anos e estava terminando o ensino médio. Ele era o nosso professor de religião e moral. Nós só pensávamos em terminar os estudos, em jogar xadrez, futebol e em causar confusão com as meninas da escola ao lado. E depois surge o padre nos falando da pobreza, sobre a beleza de Cristo. O padre nos levou aos guetos de Kingston. Depois das aulas, íamos com ele visitar os pobres e ver o verdadeiro sofrimento do nosso povo, algo que nunca tínhamos visto antes. O padre começou a nos falar destas situações de injustiça na nossa nação. Ele pensou que alguma coisa tinha de ser feita para resolver alguns dos problemas que ele achava que deviam ser tratados urgentemente. Ele não se encaixava em termos do que a vocação para jesuíta deveria ser. Acho que ele viu algo mais. Enquanto procurava um sentido para o seu chamado cristão e a razão de ser um padre, o padre Holong foi para um centro de ajuda governamental para mulheres doentes e crianças deficientes. Ele ficou surpreendido com o que viu. Era um edifício condenado que pertencia ao governo. E eu costumava ir lá para os ajudar com algum trabalho voluntário. Lhes levar roupas, comidas e outras coisas.
O governo juntou estas pessoas idosas e as crianças deficientes nestes edifícios abandonados e nem sequer eram bem tratados. Houve incidentes em que os ratos apareciam e comiam as pessoas literalmente. Numa carta à imprensa, o padre Rolong apelou a um melhoramento das condições de vida aos moradores de Eventide. Na carta, ele escreveu: "Espero evocar uma ação comunitária em nome dos moradores em sofrimento da casa." As fotos que ele tirou também apareceram na imprensa. Ele pediu às autoridades locais para construírem uma nova casa e também pediu um melhoramento das condições de vida em outras casas geridas pelo governo. Mas as suas ações não foram bem recebidas pelas autoridades jamaicanas. O homem que era ministro do governo local chamou várias pessoas da imprensa. Ele disse: "Este padre é um traidor para este país, pois ele vai contra os planos econômicos do país. Ele está dando uma má imagem da Jamaica, com muitas pessoas pobres, e as pessoas não vão querer vir para esta ilha. Eu o proíbo de mostrar mais imagens dessas ao público." Eu respondi: "Deus me enviou para fazer o meu trabalho. Deus o enviou para fazer o seu trabalho, que é construir a economia deste país. Mas não pode ser construído com falsidades. E por isso, irei fazer o meu trabalho. E você irá fazer o seu. Mas não vou parar de publicar a condição dos pobres na Jamaica." Pouco tempo depois, o edifício todo pegou fogo. A causa do incêndio permanece um mistério até hoje, apesar de alguns afirmarem que o edifício foi incendiado de propósito para livrar o governo do pagamento dos custos da casa, pois já não tinha condições de manter. Foi visto como um ato político, pois queriam retirar aquela casa antiga daquela área para que o terreno pudesse ser utilizado pela comunidade. Era uma casa enorme. Fiquei profundamente afetado quando 155 deles morreram. Estas coisas que não conseguia tirar da minha cabeça. E a correlação que vi entre os pobres na Jamaica e a palavra de Deus era muito forte, tanto que terminou numa grande oração. Mas também me preocupou não estar vivendo o meu sacerdócio da forma correta. I dream of an island of peace and love. O incêndio chocou os jamaicanos de tal forma que o governo cedeu às pressões sociais para construir uma nova casa. A fundação dos missionários dos pobres foi uma consequência direta destes eventos. Shall be used for us all. O arcebispo Carter, que também era jesuíta, me deu permissão para iniciar este trabalho com os pobres. Ele também acreditava que era muito importante para a Jamaica e para a igreja que deveria haver homens ou mulheres na igreja trabalhando com os mais pobres. O padre Rolong, padre Brian e o padre Hidden de Trinidade foram os 3 fundadores dos Missionários dos Pobres, inspirados pelo padre Rolong, claro. Eles ficaram juntos, oraram juntos, adoraram juntos. Depois o padre expandiu e criou, formando o que é atualmente conhecido por Missionários dos Pobres. Quando começamos, não tínhamos onde viver. Só sabíamos que queríamos fazer alguma coisa pelo Senhor, atendendo a seu chamado para viver o Evangelho com devoção e compromisso com Cristo. O arcebispo de Kingston foi receptivo à visão do padre Rolong e nos proporcionou as nossas primeiras acomodações. Nos deram um antigo convento e foi aí que começamos. Me lembro de ver uma criança, se chamava Damian. Ele tinha uma corda amarrada ao pé, estava preso à cama. Davam para ele uma pequena taça de arroz. Ele sofria de paralisia cerebral. Enquanto comia o arroz e o calulu, a taça caiu ao chão.
A comida se misturou com sua urina e fezes, e a criança com fome estava pegando tudo do chão e espalhando tudo no rosto e na boca. Quando fomos lá com o padre, podíamos ouvir o Senhor dizendo: "Me ajudem." Limpamos o dormitório, limpamos o Damian e as crianças e fizemos uns sanduíches de geleia e pão. Ao dar comida para Damian, ele nunca tinha provado geleia antes. Quando ele provou o sanduíche de geleia, sentiu o sabor doce e ele me deu um grande sorriso, e eu nunca vou me esquecer desse sorriso. Os missionários tiveram de enfrentar problemas enormes, complicados ainda mais pelas questões políticas, sociais e econômicas que os jamaicanos tinham de enfrentar. A Jamaica foi governada pela Inglaterra durante 300 anos. Os seus recursos naturais asseguravam uma existência próspera. Após recuperar a sua independência em 1962, a situação econômica piorou progressivamente. Violência, pobreza, drogas, mendigos, o colapso da vida familiar. Tudo isso começou a ganhar terreno e acabou triunfando nestas belas ilhas do Caribe. Kingston, capital da Jamaica, é considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Apesar do aumento do número de patrulhas de polícias nas ruas, o governo continua a lutar numa guerra desigual contra uma onda de crime cada vez mais crescente. Ao visitar o Caribe, vemos apenas o lado muito agradável do Caribe, o lugar onde as pessoas vêm para descontrair. As praias, o sol maravilhoso, o ar fresco e a atitude despreocupada das pessoas. Mas não vê o outro lado, o desamparo, os pobres, os rejeitados pela sociedade. Essa parte não se vê. É o problema de tudo. A Jamaica é conhecida como um paraíso do turismo. E às vezes, para atrair os turistas, o governo tira estas pessoas das ruas, os afastam. A violência surgiu com os partidos políticos ao encorajarem grupos tribais políticos e talvez fornecendo armas para eles. Depois, as armas tiveram ligação com a maconha ou com a ganja, para o tráfico, conseguindo armas pela troca. Assim, temos uma cascata de situações. Agora, os políticos tentam controlar eles e dizer: "Quieto, rapaz, quieto." Mas é como Frankenstein. Como podemos controlar o Frankenstein depois de o ter criado? A nossa missão fundamental é trabalhar entre os menos afortunados, aqueles que, a não ser que estejamos lá, irão morrer. É o objetivo da nossa missão. É um ministério fundamental da nossa comunidade. Quando começamos, dissemos: "Como vamos fazer isto? Não sabemos como cuidar dos mendigos, sejam eles crianças ou adultos." Mas só sabíamos uma coisa: Cristo não iria querer que estas pessoas vivessem e morressem nas ruas. Só essa ideia nos obrigava a dizer: vamos fazer um ato de fé. Os irmãos prestam assistência gratuita aos pobres. Tiramos pessoas da rua, pessoas que não conseguem se cuidar, os deficientes. Também os bebês abandonados nos hospitais.
E, às vezes, deixam para nós nos portões e vão embora. Homens e mulheres idosos. E nós temos que aceitar eles, porque não tem ninguém. Quando eu estava trabalhando no abrigo Lugar do Senhor, tinha uma senhora lá. Foi trazida pela mãe. Ela estava no portão, estava morrendo de AIDS. Eu estava lá dentro e o porteiro correu até mim e disse: "Irmão Pierre, venha ver o que está a acontecer no portão." A senhora cheia de chagas, a sua mãe ao lado e as pessoas da vizinhança com pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la, homens e mulheres. Eu disse-lhes: "Se algum de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra." Então algumas mulheres e também alguns homens olharam para mim e jogaram as pedras fora. Pegamos na mulher agonizante e a levamos para a cama. As pessoas têm sido muito generosas em nossas necessidades. Elas sabem que não usamos isto para nós mesmos, mas para os outros. Graças à generosidade das pessoas, fomos capazes de alimentar milhares de pessoas. As pessoas vêm de longe, às vezes caminham por 2 ou até 3 horas e não têm dinheiro para pagar as viagens. Por isso, vêm a pé. Por causa da pobreza, eles percorrem todo este caminho só para receberem um pequeno pacote de comida. Aqui na Jamaica, a porcentagem de católicos é muito baixa. Por isso, tentamos chegar a todos enquanto filhos de Deus e tentamos ajudar todos. Não nos fundamentamos nas suas denominações. Tentamos ajudar todos, sejam eles homens ou mulheres rasta, protestantes, católicos. Tentamos ajudar todo mundo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father. There are 68 of them. Aqui tem 68 deles. A maioria trouxemos de suas casas quando ainda eram jovens. Alguns deles foram trazidos pelos pais. Eles não tinham como tomar conta deles, os que eram deficientes mentais. Não tem um lugar onde poderiam ser cuidados, como se cuidam deles aqui. Eles me trataram muito mal, porque eu nasci assim. Me trataram como um animal. O meu pai me trouxe para cá e, desde essa época, nunca mais o vi. A minha vida era um caos. Quando vim para o MOP, encontrei a felicidade, alegria, paz e amor. Adoro o Padre Rolong e todos os irmãos. Eles são muito bons. Fazem tudo o que podem por nós. Sempre que temos fome, dizemos ao irmão: "Tenho fome." Eles vão ao armazém e nos dão alguma coisa para comer. Sempre que preciso de tomar banho, digo aos irmãos que preciso de um banho. Eles dizem: "Venha, filho." Eles me levam para o banheiro e me dão banho. Os irmãos me mostraram o amor que os meus pais não me deram. Às vezes, quando veem os irmãos, eles comportam bem. Muitos deles são muito cooperativos. Nos ajudam com o trabalho, servem a comida. Têm a sua rotina. No frustration and separation. Chat to me. Grass is here again. Can't smile again. We business spoil again. Cause we late we walk again. Car man drive past we again. Pop style pan we again. Come we there from way back when. Waiting for the bus again. So here we are. We
Well, we have to ride on the blinking bus. We fuss and cuss. We have to ride on the blinking bus. Well, I was having Estava com problemas para arrumar um lugar para viver. Sou epilética. Me recomendaram que viesse ver o padre Rolong. E agora os irmãos me receberam. Não tenho nenhuma família na Jamaica. Tenho 2 filhos que estão por sua conta. A minha família está na América. Minhas irmãs. Os meus pais estão mortos. Vivemos como uma família aqui dentro. Acordamos todos os dias, tentamos dar o nosso melhor, aquilo que podemos fazer pelos outros. Se temos alguma tarefa para fazer, fazemos a nossa tarefa. Eles são muito simpáticos e nos tratam bem. Os irmãos me dão os remédios e quando preciso de um médico, eles me mandam a um médico. Fiquei doente. Não tinha ninguém para tratar de mim. Não queria viver sozinha, por isso decidi vir para cá. Não conheço a minha mãe. Ela morreu quando tinha 4 anos. E os outros morreram numa inundação, numa tempestade. Eu era casada. Quando meu marido cometeu bigamia e eu o deixei. Me divorciei e estava sozinha desde então. Estou grata por estar aqui. Grata pelo padre Rolong. Deus o abençoe e a todas as pessoas que o ajudam. Os cuidados que os necessitados e os doentes recebem dos missionários dos pobres são gratuitos. Eles não recebem qualquer remuneração pelo seu trabalho, nem dinheiro público. O dinheiro que eles têm vem somente de pessoas de boa vontade e organizações internacionais de caridade, como Ajuda a Igreja que Sofre. O padre Rolong, os irmãos, estão sempre pedindo. Passamos muito tempo fazendo um apelo às pessoas para darem alguma coisa. Também defendemos as necessidades dos pobres. O padre Rolong escreve para o jornal constantemente. Falamos com os líderes do governo e tentamos, através do nosso ministério, consciencializar as pessoas das suas responsabilidades enquanto líderes na comunidade, enquanto jamaicanos abastados, para se envolverem e fazerem algo. É um desafio. O mundo tem um forte poder nos corações das pessoas, mas temos pessoas que vêm nos visitar das partes mais ricas da Jamaica. São poucos, mas cada alma é valiosa. Work, we have to work now. Work, work, we will work. Work, we will work. Work, we will work every day and we pray. Hooray, 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 hooray. Os missionários rodearam as crianças de um cuidado especial. As crianças abandonadas são o resultado, entre outros, de um processo que tem estado em curso desde os tempos coloniais, que pretende destruir os laços familiares. A família tradicional, a regra nos países desenvolvidos, constituída pelo pai, mãe e seus filhos, é praticamente inexistente na Jamaica. Os missionários da Casa de Belém, fundada pelo padre Rolong, oferecem a única chance de sobrevivência. A Jamaica, quando estava sob o domínio britânico, era uma colônia de escravos. Por isso, a noção de vida familiar nunca esteve presente na sociedade. O sentido de paternidade e de família não estava originalmente lá. Se tivesse um filho, ele não lhe pertencia. Pertencia ao dono da plantação. Por isso, o pai da criança nunca teria o sentido de que o filho era seu. Esta é a realidade da quebra e falta de vida familiar. Os rapazes que não casam com as mulheres com quem têm filhos, jovens que têm muitas mães que têm filhos por eles, ou mulheres que dependem de vários maridos, pois o princípio de casamento não faz parte da sua consciência enquanto cresciam. Oh, I love you, sweet Jamaica. The children growing poorer, the old are long forgotten. I weep for you, my island, sweet Jamaica. The people strong and bold, they will never give up. A consequência da quebra dos laços familiares tem uma influência direta nas atitudes diante da vida da criança que vai nascer.
De acordo com o representante do Movimento para a Vida, são realizados 22 mil abortos ilegais na ilha anualmente. Num esforço para ajudar a salvar vidas ainda no ventre e ajudar as mães, o padre Rolong decidiu criar uma casa segura. Existem muitas mulheres pobres na Jamaica. Elas não são capazes de tomar conta das suas crianças, perdem os seus empregos, mas nós ficaremos com os seus filhos durante o dia para que possam trabalhar e depois venham buscá-los depois do trabalho. Se não, em vez de abortarem, queremos que as mulheres venham até nós, tenham cuidados pré-natais, aconselhamento médico e lhes dizer que nos deem os seus bebês em vez de os abortarem. Então planejamos utilizar isto como orfanato, cuidado pré-natal e creche. Ainda não temos o dinheiro para o edifício, mas sabemos que tem sempre alguém lá fora que vai surgir e honrar o Senhor e os pobres, nos dando esses recursos. E isso será a honra e glória de Deus. Por isso estou à espera de um telefonema. You are mountains, you are rivers, you're Jamaica. Ficamos felizes pelas milhares de galinhas que foram doadas para nós. O irmão Orlando, um dos nossos padres mais novos, no verdadeiro espírito dos missionários dos pobres, estava vindo para Kingston e disse: "Onde é que vou dar estas galinhas nos guetos?" E ele disse: "Tem tanta violência na vizinhança, vamos para onde não estiverem atirando." Mas quando chegou a Kingston, disse: "Não, temos que ir para onde estiverem atirando." Então os irmãos foram no seu caminhão com centenas de galinhas na parte de trás e entraram na zona da violência. Mesmo quando os irmãos estavam dando as galinhas para as pessoas, as mães sem maridos e os seus filhos, apareceram algumas pessoas com armas que queriam enfrentar outra gangue e disseram: "O caminhão está aqui, ele vai nos dar proteção." E foi um milagre. Eles disseram: "Não, os irmãos estão aqui, não podemos fazer isto agora." Estamos acostumados a ouvir tiros. No gueto é muito difícil e as pessoas brigam umas contra as outras e só tem um jeito de resolver seus problemas destruindo uns aos outros. E esta é a sua vida. Eles ajudam muita gente. Eles ajudam todos. Se viesse uma tempestade e arrancasse as luzes, eles viriam aqui ajudar e arranjariam tudo para que você voltasse a viver confortavelmente. E se tiver fome, eles vão lhe dar comida também. Qualquer necessidade ou carência. Os doentes, os deficientes, os mendigos, os órfãos não são os únicos que se beneficiam das atividades dos missionários dos pobres. Todo ano, muitas casas ficam seriamente danificadas por causa dos muitos furacões que atingem a Jamaica. Tivemos um furacão. Normalmente, num furacão, a maioria dos telhados são arrancados e, às vezes, toda a casa é afetada. Nós vamos para a rua e tentamos ver o que podemos fazer para dar o nosso melhor e atender às necessidades das pessoas das áreas.
especialmente as que estão perto das nossas casas e das casas no local. Então, no ano passado, alguns amigos nos deram algum material e temos saído para ajudar. E as pessoas vêm todos os dias até o portão. Depois do furacão, ficou tudo destruído ano passado. Tinha uma árvore que foi arrancada pela raiz e partiu o chão. Por isso ficou todo sujo. Eu fui falar com o irmão Mark. Ele disse que me ajudaria. Se formos ao Ministério Público local, eles vão prometer ajudar e não vão aparecer, pois desde o furacão até agora ainda não vieram. Alguém me falou do irmão Mark e eu fui falar com ele. E ele veio ver o lugar. Viu o lugar várias vezes. Não podemos depender do governo, pois vão prometer coisas que não vão cumprir. Em alguns casos, temos de construir tudo, pois descobrimos que as madeiras estão podres. É difícil arrumar o telhado quando não existe uma estrutura. Por isso, para alguns, construímos tudo. Para outros, é só o telhado que está em mau estado e o resto está bom. Varia de acordo com as necessidades das pessoas. Tentamos descobrir o máximo para darmos o nosso melhor. Não temos lugar para dormir. Temos que esperar que terminem as chuvas. Mas estou feliz, pois quando vem a chuva, fica tudo molhado. E estou muito grata e agradeço a Deus por isso. Apesar do trabalho do padre Richard ser apreciado pelas pessoas que vivem no gueto, a comunidade também sofreu rejeição e violência. Intrusos desconhecidos mataram 2 irmãos jovens por motivos ainda hoje desconhecidos. No dia 25 de novembro de 2005, os irmãos tinham festejado a partida de 2 membros para o Uganda. De repente, ouviram tiros. O inimigo puxou o gatilho do lado de fora. Na época, as paredes tinham ventilação, uns furos, e as janelas estavam abertas como agora. Os irmãos estavam aqui. Me lembro do irmão Marco estar aqui e o irmão Sures estar aqui. A bala entrou por aqui. Pegou o irmão Sures primeiro e depois acertou na cabeça do irmão Marco. E assim, os 2 caíram para trás. Não é preciso muito para provar este tipo de reações. Pode ser difícil de compreender para outras pessoas, mas a vida tem pouco valor nestas comunidades. Pode ter muitos motivos ou nenhum. O testemunho dos irmãos nem sempre é bem compreendido e pode ter se manifestado naquele ato irracional. Eu me lembro de ver a reação das pessoas às mortes, enquanto se juntavam ao redor dos missionários dos pobres e lamentavam a sua perda.
A morte destes 2 irmãos não foi uma fraqueza, pois fortaleceu a comunidade. Pessoalmente, me fortaleceu. Se estes 2 irmãos conseguiram, então eu também. Cumpriram as suas vocações nos missionários dos pobres, ao derramarem o seu sangue, ao viverem a verdade, dando o testemunho de Cristo. Enquanto uma comunidade, tivemos de perdoar quem o fez. Não conheço qualquer motivo para este ato, mas sei que, e isto é para todos nós cristãos, quem quer que seja que tentar se identificar com Cristo, o mal nunca o deixará. Satanás está sempre atrás de nós, e onde existe luz, Satanás tenta levar à escuridão. Em 1998, os Missionários dos Pobres se tornaram a primeira instituição masculina do Caribe a ser apoiada pela Santa Sé. Eles combinam uma existência monástica com uma abertura ao mundo e às suas necessidades. Muitos acham incompreensível como os irmãos vivem as suas vidas sem praticamente qualquer pertence pessoal, sem televisão e rádio. Levam uma existência em comunidade, trabalhando juntos, estudando juntos, comendo juntos e, acima de tudo, rezando juntos. Vivemos vidas muito simples. Temos 2 batinas, 2 ou 3 calças e umas sandálias, mas não tem problema. Jesus morreu nu na cruz para nos mostrar que o que importa não é o que temos ou o que podemos tocar que vai contar no final da caminhada. É aquilo que tentamos fazer da melhor forma possível, amando e cuidando dos outros, deixando de pensar em nós, e tentamos ajudar outros para sermos um sinal de esperança para aqueles em necessidade. The Lord Almighty, the Lord of power, the Lord defender against the enemy. The Lord Almighty, the Lord of power, the Lord defender against the enemy. Who shall ascend to the mountain of God? O nosso irmão estava partilhando que no último sábado estava muito cansado. Enquanto estava lavando a sua roupa, outro irmão veio falar com ele e disse: "Irmão, você pode nos ajudar no quintal, pois temos que misturar as pedras e a areia." O irmão pensou no fato de estar cansado e disse: "Não posso ajudar, pois estou muito cansado, tenho que ir dormir." Então, enquanto o irmão lavava as suas roupas, ele olhou para o quintal e viu os irmãos escavando as pedras e a areia. O seu coração se comoveu e disse para si mesmo: "Não vou dormir, não vou lavar a minha roupa, não vou cortar o meu cabelo. Vou pegar uma pá e vou dar uma ajuda." É o espírito da unidade, apesar do nosso cansaço. Estamos cansados juntos. Temos força juntos e avançamos por aí. Para um cristão e, particularmente, para um religioso, é importante que não sejamos engolidos pelo mundo, mas que mudemos o mundo. Não vamos ser engolidos pelo mundo, mas vamos mudá-lo. Temos que ver e compreender. King of kings and Lord of lords, the Lord Almighty, the Lord of power, the Lord defender against the enemy. The Lord Almighty,
I look straight at his face. Who dares to dwell in the Lord's Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The fourth glorious mystery is the Assumption. This mystery, let us pray for our spiritual growth. One more there. Além do carisma de ajudar e cuidar dos mais pobres, o padre Rolong foi abençoado com o talento da composição. A evangelização através da música é um elemento muito importante do seu trabalho missionário. Graças a isso, o padre Rolong, juntamente com os seus irmãos músicos profissionais, atores e voluntários, criaram um grupo musical chamado MOP e Amigos. Tudo para a caridade. Desde a venda dos álbuns, apresentações e concertos, tudo vai para o trabalho de caridade dos missionários. Antes dos missionários dos pobres, eu ouvia muita música na minha cabeça e não sabia o que significava. Depois, comecei a reparar que os jovens estavam ficando um pouco sonolentos durante a missa ou na oração. Então disse: deixa eu obedecer ao que escuto nos meus ouvidos. Então comecei a escrever alguns hinos com um estilo jamaicano, do tipo mento, calypso, ska, reggae. Utilizei todos esses ritmos e vi que eles estavam correspondendo. A comunidade dos missionários dos pobres e o seu trabalho cresceram. Atualmente, a comunidade tem mais de 500 irmãos que trabalham não só na Jamaica, mas também no Haiti, Uganda, Quênia e Filipinas. Enquanto em 2008, o padre Rolong recebeu um prêmio humanitário internacional pelo seu trabalho com os pobres. Foi um milagre ver os jovens a responder ao convite do Espírito para se tornarem heróis por Cristo, missionários para os pobres, dispostos a ceder tudo pelo amor de Jesus. E começamos a nossa missão nas Filipinas em 1993. Fui imensamente abençoado ao ser convidado para ir e ajudar. Reunimos cerca de 300 jovens de diferentes partes das Filipinas, desistindo das suas carreiras, as namoradas, os sonhos, somente pela visão de ser como Cristo, ser um apóstolo entre os pobres e mostrar o amor de Deus. O seu espírito é contagiante e tem um papel na sociedade. Vejo pessoas que vêm da América do Norte, Europa,
de toda a parte, olhar para eles, experimentar. Escuto os seus comentários. Vejo-os a ressoar com a pureza do espírito que está lá. Deixam seus donativos, mas ganham sempre mais através do envolvimento do que com o que deixam. You must go and preach the word. Considero que os trabalhos dos missionários são realmente de Cristo e da Igreja. É o nosso trabalho, não o meu. Ou outros missionários dos pobres. Mas penso que as pessoas irão redescobrir na Igreja, não a mente, mas o coração. E irão descobrir o que significa realmente quando compreendemos o grande amor de Cristo pelas pessoas, especialmente pelos pecadores, mas também pelos pobres. Eu convido realmente as pessoas a virem, para viverem conosco, ficarem nos mosteiros, trabalhar diariamente com os irmãos. Penso que ficarão admirados não só pela beleza dos pobres, mas também pela chama que existe nos seus corações. A descoberta de algo maravilhoso e bonito nas suas próprias vidas, que é realmente a sua fé em Cristo e a presença de Cristo dentro deles.